Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do projeto aqui de Power BI. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais como que é o desenvolvimento para começar ali no dashboard, como que a gente desperta a nossa criatividade, que sites, que lugares de documentação que a gente costuma abrir. Então, a Thaisa e a Carol vão mostrar um pouquinho mais aí do que a gente vê no dia a dia, do que a gente busca. E lembrando que a gente tem o Forms da lista de presença, eu vou deixar aqui no chat, qualquer coisa podem perguntar, a gente tira dúvidas no final, mas podem também ir perguntando aí durante a aula, beleza? Então, é isso. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente hoje para falar um pouquinho de visualização de dados. Eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta que chama Miro, e aí a Carol vai pegar o restante, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Para quem não conhece, essa aqui é uma ferramenta bem bacana. Quando eu recebo alguma informação de dados, né? Tipo, vamos fazer algum desenvolvimento. Normalmente eu costumo mapear aqui. Então, ela é uma ferramenta livre. Depois eu mando aqui no chat para vocês o link. E o bacana dela é que a gente consegue fazer um trabalho colaborativo. Então, por exemplo, eu vou acessar o Miro e eu preciso que a Mi também acesse. Eu compartilho com ela o Miro e a gente faz as coisas em tempo real. Então, ela facilita muito esse trabalho colaborativo, ela é free, tem a opção paga, e aí a pessoa não precisa cadastrar, e tem a opção gratuita, que, por exemplo, se eu fosse compartilhar com a Mi faria um cadastro no Miro ali, e aí a gente conseguiria trabalhar em conjunto aqui, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar um pouco para vocês. A gente teve a primeira aula lá, em que a Mi passou para a gente algumas informações, alguns requisitos, e agora, para mim poder começar a criar a parte do visual, a primeira coisa que eu faço é criar um esboço. Né? Então, eu vim aqui, vou criar um frame aqui, em branco. Normalmente toda ideia ela começa, né, num papel em branco. A gente tem duas opções, normalmente, quando eu vou fazer um desenvolvimento, que é uma coisa mais para mim, que eu não preciso compartilhar. Eu sempre, às vezes, uso caderno, muita gente acaba optando pelo caderno, mas quando a gente tem que fazer alguma coisa colaborativa, o Miro ele ajuda bastante. Então, qual eram as demandas da Mi, né, quando a gente conversou lá naquela vez, na primeira aula ali, né? Primeiro, ela queria ter uma visão, tipo, financeira. Então, o que eu faço aqui? Que ele tem as opções de post-it aqui do lado esquerdo. Eu normalmente vou trabalhando com post-it falando o que eu quero trazer. Então, eu lembro que ela comentou que ela queria saber a evolução do faturamento, por exemplo. Então, eu coloco aqui, evolução do faturamento. Nesse primeiro momento, eu não penso como que vai ser. Por exemplo, se vai ser gráfico, se não vai. Na verdade, eu uso aqui para mapear. É aquele mapeamento das informações que eu preciso. Outra coisa que ela falou que ela queria ver, o faturamento. Então, valor de faturamento. E aí eu coloco faturamento bruto, por exemplo, juntos. Normalmente, sempre quando a gente fala em faturamento, a gente fala em faturamento líquido também. Então, aqui eu já começo a mapear as métricas que eu preciso criar, caso eu não tenha criado, e o que eu vou trazer para ela de informação. Outra coisa que também eu sei que ela vai querer é a quantidade de venda, porque talvez ela faça um preço médio, enfim, ela quer ter uma ideia de quantidade vendida ali. Nesse primeiro momento, bom, não estou mapeando o que vai ser, se vai ser gráfico ou não, só estou mapeando o que eu preciso trazer de informação para ela. Além disso daqui, bom, o que seria legal, então? Talvez na evolução do faturamento, qual é a visão? Aí eu coloco mais um post-it aqui, tipo, mensal, por exemplo, né? Mês a mês, na verdade. Então, mês a mês, provavelmente eu já vou trazer aqui num gráfico, né? Vai ficar melhor num gráfico. Bom, o que mais? Faturamento por região, por segmento. Então, tudo isso eu vou adicionando aqui, como um post-it aqui, e eu vou colocando aqui. E essa visão, a gente está vendo que ela está bem focada a vendas e ao valor de faturado, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, no frame 1, faturamento. Então, a minha visão, a minha dash inicial de faturamento, ela teria que ter essas informações aqui. Ela teria faturamento bruto, a quantidade vendida, o faturamento líquido, a evolução de faturamento mês a mês e o faturamento segmento. Eu lembro, eu acho que talvez todo mundo que assistiu aqui vai lembrar, que a Mi falava que ela queria no Excel. Ela queria uma coisa para exportar para o Excel.
Então, eu vou colocar aqui um lembrete para mim que eu quero exportar para o Excel. Então, em algum momento, eu tenho que trazer alguma tabela, alguma coisa para ela, né, exportar isso para o Excel. Então, bom, tendo isso aqui, eu já sei mais ou menos o que eu preciso de métrica. Poxa, como é faturamento bruto, faturamento líquido, quantidade vendida, eu posso trazer em card. Então, aqui eu já sei, aí eu acabo colocando aqui, né, tipo, card, que é aquele cardzinho do Power BI. Então, esses três são informações únicas. Então, eu já mapeio aqui que eu preciso dele num card. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer, é só eu abrir praticamente o Power BI. Se a métrica não tiver criada, eu crio a métrica, mas se ela já tiver criada, eu já sei que eu quero colocar em card ali. O faturamento de segmento, talvez seja legal um gráfico de barras ou um gráfico de linhas. E aí a gente vai tratar isso daí. E a evolução do faturamento, normalmente as duas práticas, né, quando a gente fala em evolução de tempo, a gente usa um gráfico de linhas também. Beleza. Então aqui eu já tenho uma ideia do que eu preciso fazer para poder gerar alguma dashboard. Então esse é o primeiro esboço, é quando começa a nascer as coisas para mim ali. Além do faturamento, a gente tinha uma outra dashzinha que era de era de clientes, né, se eu não me engano. Deixa eu pegar minha anotação aqui, que a Mi passou para a gente. Era de clientes, ela queria ter uma visão geral dos clientes. Então aqui eu vou dar o nome para ela de clientes. E aí, bom, o que a gente queria, né? Eu lembro que a gente até criou a métrica na última aula da distribuição de vendas. Então, primeiro momento, distribuição de vendas por gênero. Eu lembro que a gente chegou a criar uma tabelinha ali sobre isso. Qual era a outra particularidade que a gente tinha na outra aula? Aí, beleza, a gente teve isso, a gente pode fazer uma evolução de gênero também, de vendas por gênero. Beleza, eu vou mapeando aqui e eu já vou conseguindo ter um esboço do que eu quero trazer de informação. Perceba que aqui eu não penso muito tanto no gráfico em si, mas eu penso no que eu quero transmitir. Então, tem as perguntas que a Mi fez, né? Que eu fiz para ela e que ela me deu resposta, então eu tenho que responder aquelas perguntas iniciais lá. E aí depois a gente tem outros tipos, quantidade de clientes, enfim. E aí é que eu começo a mapear para que eu possa responder e entregar uma dash com qualidade ali para mim. Feito isso, eu começo a pensar no visual, que é um pouquinho que a Carol vai falar com vocês. Detalhe, aqui também eu adiciono um post-itzinho que eu vou exportar para o Excel. Então, eu tenho a dash de cliente. Deixa eu reduzir aqui. Eu tenho a dashzinha de faturamento e a dashzinha de cliente. Nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, eu não estou mapeando tipos, cores e tudo mais. Eu só estou trazendo aqui o que eu preciso ter de métrica e o que eu preciso entregar para mim. Por quê? Porque eu não faço isso no Power BI direto, né? Porque às vezes a gente fica muito confuso, a gente fica ali procurando cores, procurando informações, e aí fazendo aqui, eu consigo ter uma visão clara do que eu preciso trazer, quais são as informações relevantes. E aí depois, claro, a gente vai trabalhar com filtros, a gente vai trabalhar com outras opções. Bom, isso era uma parte que eu queria passar para vocês, a forma de criação e mapeamento para conseguir centralizar as informações, para mim conseguir focar na informação. Quando a gente já vai direto para o Power BI, a gente acaba perdendo o foco um pouco nas informações do que a gente quer passar. Então, por isso que a gente sempre tem essa etapa anterior. A ferramenta, ela indifere. O mais importante é a gente saber qual é a informação que a gente quer passar. E a gente ter as anotações do que o cliente pediu. Por exemplo, aqui, um ponto que a gente destaca é a parte de exportar para o Excel. A gente tem que ter uma tabela, então eu não posso pensar só em gráfico. Eu vou ter que, em algum momento, dar uma tabela para mim poder fazer ali a parte da exportação. E aí, o que eu quero complementar com vocês é que a gente tem alguns pontos quando a gente fala em dados, né, e em desenvolvimento de dashboard, né. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês, assim, é foco na informação. Então, por isso que eu trabalho primeiro aqui com post-its, porque eu não estou preocupado com cor, não estou preocupado com nada. Então, eu estou focando na informação. Depois que eu foquei na informação que eu preciso, aí eu vou pensar no gráfico adequado, qual é o gráfico que corresponde, o tamanho, tipo, qual o tamanho da letra, a fonte e tudo mais. No livro Storytelling, que eu vou falar daqui a pouco ali, eu vou indicar para vocês a leitura, eles falam
fala-se muito que é interessante deixar espaços em branco. Então, quando a gente abre aquela dashboard que ela tem muita informação, a gente fica meio confuso. E quando a gente está começando, a gente tem a tendência de querer colocar muita coisa, né? Assim, vou colocar muito gráfico, muita informação, porque vai ser útil. E não. Quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber que espaços em branco facilitam o entendimento do nosso cliente, a gente começa a trabalhar melhor com eles. Às vezes tem lugar que antigamente você pega uma dashboard que você criou lá atrás e fala, vou pegar ela para dar uma olhada. Você vai ver que muitas vezes você colocou tudo muito próximo. E aquilo ali, quando você cria um espaço, você já percebe a diferença visual, assim, na hora de entendimento. Então, o espaço em branco ele é bem bacana. Cores, né? Claro, a gente tem que tomar cuidado com as cores. Claro que ela vai variar muito de acordo com a empresa. Então, a gente tem que pegar ali aquela paleta de cores da empresa, a gente tem que seguir algumas boas práticas, dependendo da empresa que a gente tem, que a gente trabalha. Ele já tem um manual da marca, então a gente acaba seguindo ali. E uma coisa que eu trouxe muito para mim, assim, e que depois que eu li esse livro, ficou muito mais claro para mim, é gráfico com rótulo de dados. Aqui com legenda também, claro, mas rótulo de dados. Ele facilita muito o entendimento, ele facilita muito a vida, porque aí a gente consegue, a gente não fica buscando entender aonde que está o eixo. Então é uma coisa que assim facilita muito e hoje dificilmente eu faço uma dashboard sem ter um rótulo de dados, a menos é claro que o cliente peça. E aí a posição na página, que ela entra muito em conjunto com espaços em brancos ali, né? É bom você entender como que você vai fazer a disposição na página, porque por melhor que seja nosso foco na informação, por melhor que seja nossa informação, uma dashboard com visual ruim, ela afeta muito. Então, é muito importante a gente ter esses pontos. E aí, falando um pouquinho, né, de leitura, eu indico muito esse livro, ele é meio que a bíblia para todo mundo que trabalha com visualização de dados, né? Ele dá muita clareza para a gente, para onde a gente deve ir, como a gente deve fazer. Ele não é um livro para somente quem trabalha com Power BI ou com uma ferramenta específica de dados. Ele é um livro que ele facilita muito para você fazer, por exemplo, apresentação dentro da sua organização, na faculdade. Então, ele é muito bacana, ele clareia muito e ele não é limitado a uma ferramenta em si, tanto que até muitos exemplos que eles fazem aqui, é feito no próprio Excel. Então, é um curso que ele é um livro bem genérico, vamos dizer assim, mas ele é muito bom, ele é muito bom. E nele ele fala um pouco do princípio de gestalt, não sei como fala, gente. E é uma coisa que ela casa muito com o que eu pontuei ali em cima, mas ele fala dos 6 princípios. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é bem legal entender um a um aqui a fundo, né? Mas, basicamente, ele fala do quê? Da proximidade, então, tomar cuidado com quanto de informação você coloca na sua dashboard, a importância dos espaços em branco, a importância de deixar aquele lado, aquelas partes para as pessoas poderem, vamos dizer assim, ter uma folga ali no pensamento, né? A similaridade e o fechamento. Então, a similaridade, poxa, pensar um pouco em como você traz essas informações. O fechamento, ele entra muito na frente de como você usa o sombreamento, como você usa, trabalha com as cores, vamos dizer assim. O acertamento é aquela parte, tipo assim, você vai ver que a Carol provavelmente vai falar isso, quando você coloca uma tabela, você delimita a tabela, quando você coloca cores para fechar alguma coisa, quando você vê um gráfico sem um quadradinho, vamos dizer assim, qual é o impacto que você tem nisso? Então, esse princípio, ele foca um pouco aqui. Conexão e continuidade, eles também, todos aqui, né, estão interconectados, mas conexão e continuidade, ele mostra um pouco a ideia de um storytelling em si, né? Então, assim, você fazer um gráfico, uma dashboard que ela converse entre ela, então, os gráficos e as informações que estão ali, elas precisam conversar entre elas para a gente poder transmitir o que a gente precisa, né? Novamente, o foco no dado, o foco na informação. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu não vou falar muito, hoje eu vou deixar bastante para a Carol. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, fica à vontade para perguntar, senão eu já passo para a Carol. Tá me ouvindo? Agora sim. Deixa eu te falar, boa noite. Eu não conhecia esse programa chamado Miro, né? E especificamente vocês usam ele para montar mockups, bolsos? Eu uso ele só para mapear o que eu preciso de informação.
Então, quando eu preciso mapear, por exemplo, eu estou conversando com um cliente, com um usuário, e pelo menos eu sou assim, e muitas pessoas são, visual. Então, eu uso ele para, poxa, olha como é que vai ficar, olha qual informação que você vai ter. Então, eu não trago um mockup efetivo, assim, com um quadradinho, a gente tem outras ferramentas que fazem isso. Eu trago o bruto ali para ele entender qual o dado que ele vai ter no final. Então, eu uso muito ele para trazer essa visão de, tipo assim, no final você vai ter isso. E não dessa forma. Por quê? Porque no meio do desenvolvimento, às vezes, a gente muda. Então, a gente não eu prefiro, né, não travar muito o usuário naquela visão de gráfico inicial, assim, sabe? Porque daí, senão, se muda, ele vai ficar mais confuso. E aí, só um paralelo, né, tem o Miro, que é muito legal, e o Mural, que é uma ferramenta, tipo, concorrente, também é tão boa quanto. E aí, por que eu uso o Miro também? Para poder fazer o trabalho colaborativo. Então, assim, às vezes, eu estou com um cliente, com um usuário, e eu faço uma reunião com ele, explico para ele e falo assim, vai ficar aberto o Miro aqui, se você tiver ideia, se você quiser algum dado, você coloca aqui e a gente volta a conversar. Então, eu uso ele muito nessa frente, assim, sabe? De tipo assim, fazer um brainstorm, vamos dizer assim. Entendi. Obrigada. Até vou complementar essa questão, né? Então, assim, a gente tem N ferramentas, né? Tem um Miro ali que é bem como se fosse um caderno virtual, né? Para a gente organizar, né, as informações. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um mockup, né? Uma simulação um pouquinho mais fiel, com carinha de dash mesmo, você pode fazer também no Figma, né? Ou, tipo, no PowerPoint para organizar as ideias. Então, tem N formas, assim, né? Acho que o que vale também, mas, velho, testa essas ferramentas, vê a que você se sente mais confortável de trabalhar, o que você acha que funciona também, às vezes, para mostrar para alguém da sua empresa, algum cliente, né? Então, essa é a minha dica aí. Vou aproveitar para me apresentar, que nas outras aulas eu acabei não falando tanto, né? Então, bem brevemente, eu sou a Caroline, eu tô aqui com as meninas, o segundo ciclo aqui dando aula. O primeiro desafio eu estava ali com uma aluna, barra avaliadora ali de testes, e eu trabalho com visualização de dados desde 2018, então entrei no mundo de dados me apaixonando por DataVis, né, hoje eu trabalho com outros pontos também, mas é a minha menina dos olhos, né, a parte da DataVis. E aí, hoje, eu vou compartilhar também um pouco sobre esse assunto, né, a gente vai ter 2 momentos, né, sobre DataVis aqui nesse ciclo, né, de aulas de Power BI. Na aula que vem a gente vai explorar mais na prática ali no Power BI, e hoje a gente vai abordar esses temas meio que pré-Power BI, né? Então, o que a gente precisa se planejar, o que a gente tem que pensar antes de fato, começar a construir ali os gráficos, né? Primeiro porque, se a gente tiver muito dado ali dentro do nosso Power BI, a gente vai, tipo, testar formas, né, de DataVis ali dentro, e disposição ali dos gráficos, talvez isso fique, sei lá, pode travar um pouquinho, pode deixar esse processo um pouquinho mais enroscado. Então, quanto mais a gente se planejar, antes de começar a construir, de fato, no Power BI, mais fluido é o processo, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, só para aproveitar também algumas anotações, para não me esquecer, e vocês me avisem quando estiver aparecendo, por favor. Tá aparecendo aí? Sim. Show. Bom, bora lá. Eu vou aproveitar o gancho, né, que a Thaisa estava comentando sobre ali os gráficos, né, e eu vou passar bem rapidinho aqui. A gente tem N tipos de gráficos, né, só que assim, tem uns que são os top hits. Quais são eles, né? Então, aqui eu separei, por exemplo, o gráfico de pizza, né, quem leu ali o livro da Cole, sabe que ela enfatiza bem, né, a preferência dela, né, sobre esse gráfico ou não. Então, ele é bacana, entre aspas, quando a gente usa um número de fatias, assim, não tão grande. Então, ela aconselha, se não me engano, ali a 4 ou 5 fatias, né, no máximo. Mas, né, para usar esse gráfico também, além da gente ter esse requisito, entre aspas, de número de fatias ali, tanto o gráfico de pizza, ou o de rosca, ou de donut, como a galera chama, que, assim, também para fazer sentido, para ficar claro da gente olhar ali uma informação, né, agrupada ali, é que essas fatias tenham ali uma diferença visual, digamos, né, às vezes você tem uma fatia que tem lá 99,9% e a outra fatia tem 0,001. Então, visualmente, né, a gente não vai acabar conseguindo distinguir, né, essa diferença entre as fatias. Então, acho que esse é um outro ponto também.
E ele é para mostrar ali diferenças, né, em proporções, né? Então, a gente não vai conseguir mostrar ali números absolutos e tudo mais, né? Então, ele é mais para proporção, composições. Outro gráfico que é bem usado, eu não vou abordar todos, tá? Porque a gente tem N tipos, mas um gráfico muito usado aqui é o gráfico de linha. Deixa eu dar mais um zoom, mas é só para ilustrar mesmo, para guiar o papo, tá? O gráfico de linha, vamos pensar assim, uma linha, né? Da noção de continuidade. Então, a gente usa o gráfico de linha quando a gente quer mostrar alguma variação no tempo, alguma evolução temporal. Então, eu quero mostrar ali a evolução de vendas por dia, por mês, por ano. Então, a gente acaba usando ali o gráfico de linha. Então, ele é bastante usado também. Nós temos também o gráfico de área, ele é muito parecido ali com o gráfico de linha, também é legal mostrar ali evoluções, e aqui é legal que a gente pode distinguir algumas categorias. Então, ele acaba sendo usado também. Outro também, na verdade, são dois, não sei se ele dividiu, mas aqui o gráfico de barra, né? Ou coluna, né? A diferença é que a gente tem ou na horizontal ou na vertical, né? Mas o gráfico de barra ou gráfico de coluna, ele é legal, assim, muita gente acaba usando para mostrar evoluções temporais. Isso não quer dizer que está errado, né? Não tem nada escrito em pedra, de fato, né? Mas o mais indicado é a gente usar o de linha para evolução temporal, mas tem gente que usa o gráfico de barra ali para também mostrar a evolução temporal, mas a gente usa mais ainda para mostrar diferenças entre categorias. Isso, gráfico de coluna ou barra, né, ambos a gente consegue ver essa questão da categoria. Então, geralmente, meu gato, gente, não liga. Que eu estava comentando, por categoria e tal, geralmente, né, os gráficos de coluna, então vamos pensar aqui na vertical, a gente acaba usando quando a gente tem nomes relativamente curtos, né, porque aí não vai ficar sabe quando a gente faz um gráfico de coluna e o nome, assim, do rótulo fica tombadinho, assim, fica na diagonal, então, visualmente, às vezes fica um pouquinho difícil, né, de a gente fazer a leitura, bater o olho e tirar alguma coisa dali, então a gente pode usar o de barra ali, que está no horizontal. Então, deixa eu ver se tem mais algum que é o top hits aí dos gráficos. Aqui a gente tem alguns diagramas. Mostrar basicamente, né, a questão do linha, barra ou coluna e o pizza, né? A gente tem N outros tipos de gráficos, né? Mas dependendo, né, do público que você está construindo aquele seu material, pode ser um dash, pode ser uma análise específica, que não é um dash, né? Você fez ali uma análise, uma investigação. Às vezes, é melhor você ir pelo caminho seguro, pelo arroz com feijão, entre aspas, e entregar usando esses tipos de gráfico mais padrão. Mas, por outro lado, a gente tem algumas áreas, né, de negócio, etc., que usam determinados tipos de gráficos. Então, deixa eu ver se eu acho aqui aquele que a gente chama de waterfall, senão eu jogo ali no Google. Quem trabalha aí na área de finanças, né, ou de cursos, alguma coisa assim, já deve ter... Eu abri qualquer link mesmo, mas está pequeno. Deixa eu abrir um outro. Mas ele mostra ali decomposições de preços, né? Então, são gráficos um pouquinho mais específicos para determinadas áreas de negócio. Ali, né, no livro do Storytelling com Dados, né, se não me engano, acho que foi um dos primeiros livros, ou o primeiro livro em português sobre o assunto, né? Ela fala bastante sobre essa questão dos gráficos, melhores situações para usar e tudo mais. Mas na aula que vem também a gente vai abordar um pouquinho mais. Beleza, meninas. Vou seguir aqui para um outro ponto, que agora pensando na parte do visual, também complementando um pouquinho mais o que a Tá comentou, né? Ok, você já fez sua organização, né, das análises que você vai fazer, seja no Miro, no caderno e tudo mais, você levantou ali, né, o que você tem que construir no fim das contas, mas ok, como é que eu vou apresentar esse dado? Que cor que eu vou usar? Como é que eu vou fazer ali o fundo bonitinho e tal, né? Ninguém sabe isso totalmente, né, nada é criado do zero, né, então a gente se inspira, né, em muitas coisas, né, então no LinkedIn a gente tem bastante trabalho, e aí eu queria mostrar um outro site que se chama Dribbble, que vocês também podem se inspirar e até mesmo criar uma biblioteca pessoal de inspirações, né, porque aí fica mais fácil, quando você vai construir um dash, vamos supor, a gente está fazendo esse do desafio, ou no seu trabalho, você está montando um dash, daqui uma semana você vai montar sobre outro tema. Por que não aproveitar aquele fundo como base? Porque aí você já tem ali um estilo, você não precisa reinventar, né, do zero quando você vai fazer um trabalho. E aí, para fazer, né, o dash do tema do nosso projeto aqui, tem um tipo, né, um modelo ali de dash que eu acabo seguindo, né, já no meu trabalho, tá? Eu segui mais ou menos esse estilo.
Mas eu me inspirei, né, em algumas imagens que tem nesse site Dribbble. Então, eu vou abrir ele direto para a gente ver juntas. Acho que está até aberto aqui. E aí, já vou jogar aqui, para vocês também terem. Então, assim, o Dribbble, ele é tipo um repositório, entre aspas, né, que designers podem divulgar o seu trabalho, e também, né, a gente se inspirar em algum ponto, e não necessariamente é um dashboard, né, então ele tem diversos tipos de arte. E aí, aqui na barrinha, você pode procurar, enfim, geralmente eu coloco a cor, mais ou menos, que eu quero usar, e o tema dashboard. Para o nosso projeto aqui, eu tinha pensado, né, eu pensei em usar tons de roxo. Então, eu vou colocar aqui Purple Dashboard. Vamos ver o que ele vai retornar. Então, assim, ele vai retornar, né, o que ele encontrou com essas palavras-chave, e aí vocês podem ir olhando, por exemplo, meu Deus, eu tô sem minha conta, mas não tem problema, que eu salvei aqui, eu tô no modo anônimo, não tem problema. Eu peguei aqui um exemplo, e aí eu acho que é até legal, assim, exercer esse olhar mais crítico, assim, né, o que eu achei legal aqui? O que eu não achei legal, né? E aí você vai coletando essa bagagem de repertório, de referências, né? Eu, particularmente, eu gosto de um visual bem clean. Vi aqui a pergunta. Ela é gratuita, mas você tem que fazer ali, para você acessar, acho que ali no detalhe, você tem que fazer só o login, tá? Assim como o Pinterest, né? Ele é bem parecido. Beleza. Então, aqui eu estava comentando, né, que eu particularmente gosto de um visual mais clean, porque, assim, quando a gente tem muitos elementos, né, e, assim, não é só uma preferência pessoal, né, cientificamente é comprovado, na literatura sobre data viz, isso também é muito comentado, né, quando a gente tem um visual mais clean, né, a gente evita ruídos de comunicação, né, ruídos visuais, na verdade, a gente consegue entender aquela informação de uma forma melhor. Tanto no sentido da qualidade ali do entendimento, quanto no tempo que a gente vai bater o olho e vai entender melhor, né? Então, agora eu esqueci ali a estatística, né? Mas, quando a gente tem um gráfico, né, alguma imagem, a nossa capacidade, a gente tem uma capacidade cognitiva, né? É mais rápido da gente entender o que está ali. Então, quando a gente usa um visual clean, isso também se reflete, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que eu achei legal? Esse fundinho um pouquinho mais cinza, os cartões aqui para delimitar as análises são muito importantes, os espaçamentos. Então, lembra lá dos princípios de Gestalt que a Thaisa comentou agora há pouco, né? Então, aqui ele está organizado, está alinhado. E são elementos, quando está alinhado, quando está com as cores ali em harmonia, está organizado, tem espaçamentos, né? Eu tenho até um post no LinkedIn que, assim, que eu falo, deixa os gráficos respirarem, né? Então, quando tá dessa forma, né, a gente bate o olho e já sente, assim, como se fosse uma paz, né? Uma paz visual, tipo, nossa, tá tudo organizadinho. E, às vezes, as pessoas olham e falam, nossa, tá tão bonito, e elas nem sabem explicar o porquê que aquilo tá bacana, por que elas gostaram do seu material. Mas é porque esses elementos estão todos em conjunto, né? Então, desse exemplo aqui, né, eu gostei bastante por causa da cor, da organização e tudo mais. E aí eu separei também um outro exemplo que vai muito em linha. Não é roxo, mas ele tem essas cores mais clean, ele é bem organizado. Então, aqui ele separa ali o menu do lado esquerdo, ele separa ali também, coloca um fundo mais cinza, os cartões em branco. Então, ele usa a cor de uma maneira estratégica, né? Então, por exemplo, eu quero usar laranja, né? Vamos supor, eu trabalho numa empresa que o logo é laranja. Vou fazer tudo com laranja? Não necessariamente, porque você vai cansar, né? Aquela cor vai cansar, né? O olhar. E vamos supor que é um dash, né? Às vezes nem é você que vai olhar, mas você fez para uma área de negócio específica. E aquela pessoa tem que constar aquele dash, sei lá, toda hora. Então, imagina toda hora ela tá exposta, assim, aquelas cores bem fortes, né? Então, isso influencia também. Então, você pode usar as cores de uma maneira muito estratégica e sutil. Então, nesse caso aqui, né, também é do Dribbble, deixei o linkzinho aqui da arte, se vocês quiserem olhar depois, ele usou para detalhes aqui de destaque. Então, por exemplo, no menu, a guia que está ativa no momento, né, tá com laranjinha. Aqui, eu estava falando, né, tem gente que usa as barras ali para o gráfico, né, também de evolução no tempo. Então, aqui ele usou o laranja para detalhes do gráfico. Então, assim, a gente consegue usar cores mais ousadas, entre aspas, de maneira estratégica e sutil. Então, esse eu separei para
para aproveitar e falar desse tema. E o cinza, gente, ele é muito coringa, né? Então, você consegue usar ele, eu vou usar ali no gráfico, pode usar um cinza um pouco mais escuro, eu quero delimitar espaços das minhas análises, então eu uso muito isso, coloco um fundo cinza e um branquinho para delimitar ali aquela área. Mais um exemplo também, eu tô enviesando vocês, porque eu só trouxe exemplo assim com fundo cinza, né, e a cor branca, mas é porque eu gosto muito. E esse aqui também é bem bacana, ele usa outras cores, né, mas até muito usado, né, essa jogada aqui do cinza com os cards em branco. Então, mais um exemplo, mas vocês vão explorar bastante ali na ferramenta. E aí, né, beleza, me inspirei, né, eu fiz ali um repertório ali, uma curadoria, né, de prints e materiais que eu gostei. E aí, você pode fazer, né, essa primeira arte, esse mockup, né, essa versão rascunho, essa V0, em qualquer programa, digamos, né. Nesse caso, eu vou mostrar como faz no PowerPoint, mas tem o Figma, enfim, tem outras pessoas que utilizam, sei lá, até o Photoshop e tudo mais, né. Mas aqui, então, o que eu gosto de fazer, né? O PowerPoint, eu abro uma tela em branco, e aí, nesse caso aqui, eu aproveitei para pegar ali o fundo o fundo aqui do Google Meet, né, que a gente usa, para me inspirar um pouco nas cores. Então, aqui no PowerPoint tem um recurso bem bacana, eu vou fazer aqui um do zero, tá? Só para a gente brincar. Você consegue ali captar as cores, né? Então, eu vou fazer uma como exemplo, tá? Só para também que nosso tempo seja mais proveitoso. Vou criar aqui qualquer quadradinho, qualquer forma, um botão direito, no preenchimento, eu vou em conta-gotas, e aí eu vou posicionar, né, o meu mouse em qualquer ponto aqui. Na hora que eu clico, ele já meio que transporta, né, aplica aquela cor do conta-gotas, e você consegue descobrir com o botão direito, no preenchimento novamente, mais cores. Aqui talvez fique um pouco pequeno, meninas, mas, enfim, você consegue verificar esse código das cores, né? Então, a gente tem formas como posso dizer, como se fosse um CPF de uma cor, né? Forma de identificar uma cor. Uma é o RGB, que é Red, Green, in Blue, né? Vermelho, verde e azul. Então, você tem ali, se não me engano, de 0 a 255 esse range, e você pode combinar, né, essas doses, digamos, das 3 cores. Então, ele aparece aqui, ó, 106, 71, 135. Ou, outra forma ainda da gente identificar uma cor é com código hexadecimal, se não me engano. Que também a gente tem aqui. Então, a gente já consegue, nesse caso, eu vou fazer um Ctrl+C, vou dar OK. Aí, aqui na forma, eu gosto de sempre já colocar a cor e deixar como se fosse ali meu banco de referência de cor, né? E aí, você pode, né, pegar, vamos supor, não tem algum documento, né, que tenha especificado ali as cores, ou você quer fazer um dashboard temático, né, sobre algum tema mais lúdico. Então, você pode montar o seu arquivo, né, e montar as suas cores. Então, é uma das formas, tá? E eu segui essa forma para pensar no material. Eu vou deixar bem pequenininho aqui para não dar spoiler antes da hora. Para montar, né, o material que vai ser o fundo do dash que a gente vai construir na aula que vem. Então, eu separei aqui as cores, então eu brinquei ali, né, peguei a imagem, e uma outra cor, uma outra coisa que eu achei legal também de mostrar, aproveitar que eu tô aqui, por exemplo, beleza, extraí esse roxo, mas eu quero brincar com tonalidades diferentes desse roxo, né, então a gente vai com o botão direito, preenchimento, mais cores, até ali que a gente estava agora há pouco. E aqui, ó, nessa região aqui da tela, você consegue, ó, arrastar esse triângulo para cima, e ele vai colocando mais branco, digamos, naquela cor, né? Vai ficando mais clara. E aí você tem novas cores, a mesma coisa. Vem aqui, pega o código, e aí, prontinho, você, né, começa a construir umas cores principais e cores mais clarinhas ali, ou mais escuro, né? Dependendo. Aí, gente, é um mundo de possibilidade mesmo. E voltando para cá, eu montei esse fundo, que é como se fosse um fundo base, né? Então, mais uma vez, não tem nada escrito em pedra, né? Então, com base nas pesquisas que eu faço no Dribbble, os dashes que eu construí, eu gosto muito de usar esse formato, mas vocês constroem da forma que vocês acharem mais bacana. Então, ele é bem simples, então eu vou criar um do zero,
aqui. Então, ele nada mais é que triângulos. Triângulos não, retângulos. Desde pequena a gente confunde triângulo, retângulo, é uma coisa louca. Então, eu vou pegar aqui só essas cores para aproveitar. Ctrl C, vou vir aqui nesse do zero, e aí a gente vai literalmente colocar aqui um retângulo. Formas, aqui eu vou pegar, eu gosto bastante desse retângulo com cantos arredondados, eu acho que fica bem sutil. Então, vou criar o primeiro. Ele vai criar naquele azul padrão do PowerPoint, mas não tem problema. Sem medo de ser feliz. Aí, eu gosto de deixar uma margem, tá? Mas vocês também, né, brinquem à vontade. Então, só uma coisa para mostrar. Nesse triângulo de cantos arredondados, a gente consegue brincar aqui com quanto que a gente vai deixar essa curva, né? Então, eu vou deixar ela não tão, né, um canto vivo muito, né, forte, e também não tão arredondado. Mas, mais uma vez, isso é preferência pessoal. E aí, eu gosto de deixar ele mais centralizado e deixar um pouquinho aqui desse espaço em branco. Um ponto legal do PowerPoint, né, que vamos supor, eu quero centralizar. Então, conforme eu vou dançando aqui, estou clicando na forma, estou indo para o lado, para o outro, para cima, para baixo, não sei se vocês conseguem ver daí. Tem umas linhas, tem um tracejado aqui, né, em vermelho. Então, ele está mostrando aqui um P, né, está cruzando aqui uma cruzinha. Então, isso quer dizer que essa forma está centralizada. Então, legal, já coloquei aqui. Não quero esse azul, né, então eu venho aqui no preenchimento, e eu posso fazer de várias formas. Eu posso vir no conta-gotas de novo e vir aqui nas minhas cores que eu deixei aqui do meu lado, né? Beleza. Outro ponto que ele acaba criando também, que ele já coloca um contorno. Mas eu não quero contorno, então bem tranquilo. A gente vai com o botão direito, estrutura de tópicos e sem contorno. Beleza. Então, lembra que eu comentei, né? Das cores do exemplo do dash em laranja, né? Eu quero usar roxo, mas não preciso usar roxo em tudo, deixar todo o dash com fundo roxo, né? Então, esse roxo aqui vai ser só uma ajuda ali para colocar os meus filtros. Então, eu vou usar outro retângulo aqui. Então, eu vou clicar aqui, eu posso usar o atalho Ctrl D, você pode fazer o famoso Ctrl C, Ctrl V, né? E agora eu vou deixar ele um cinzinha, né? Então, botão direito, preenchimento, enfim. Eu vou usar até o cinza que o próprio PowerPoint, né, mostra aqui nessa paleta aqui. Perdão. Acho que foi cinza. Ele é um cinza bem clarinho, que até parece branco. E eu vou deixar ele um pouquinho menor do que esse outro retângulo que a gente tem aqui. Eu vou posicionar ele, eu não sei se você acredita em coisas de signo, né? Meu signo, sou de virgem. Então, eu gosto, assim, de bem alinhadinho, né? E até esse é um ponto ali dos pontos que a Tá comentou, né? Do alinhamento e tudo mais. Então, assim, não precisa ser... não precisa casar literalmente, né, em milímetros, né? Mas bate o olho aqui e vê se os espaçamentos estão uniformes, né, do que está ali em cima, aqui do lado. Então, são boas práticas. E também, por conta do tempo, né, não vai dar para casar exatamente mais 1 milímetro, mas parece que tá legal, assim, esse espaço aqui de baixo e aqui do lado. E, meninas, assim, é algo que você fez, né? Dá uma olhadinha, né? Vai um pouquinho mais longe, dá uma olhada, vê se precisa de algum ajuste, né? E tudo mais. E aí, o que eu fiz, né? Eu coloquei esse retângulo um pouquinho, né? Diminuí um pouquinho, para pensar num espaço para colocar os meus filtros, né? Eu, particularmente, né, gosto de colocar os filtros aqui do lado esquerdo. Eu acho que faz mais sentido, a gente acaba ficando mais acostumado, porque tem vários programação. Por exemplo, sites que hospedam cursos online. Geralmente o menu fica à esquerda, né? Vários sites usam nessa diagramação, essa distribuição, né? Então, esse aqui, basicamente, foi o fundo que eu montei, né, para a gente usar na próxima aula, para colocar no Power BI, tá? Foi basicamente isso, né? E um outro ponto que eu vou aproveitar para falar agora, né? A gente tem N formas, né, de construir a parte do visual e tudo mais. E aí, a gente vê dashboards que tem mais elementos visuais. Opa, tá, pode falar. Carol, desculpa interromper, mas é que as minhas estão com algumas dúvidas aqui, eu acho que é legal tirar antes de continuar, né?
Tá, a primeira, então, aqui é da Mazueli, né? Ela comentou que ela teve um problema, desculpa, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ela comentou que ela teve um problema ali na hora de exportar, que teve um problema na borda, né? E aí depois esse foi um ponto, né? Ela teve problema de espaçamento na borda, e depois ela pontuou aqui se tem algum tamanho padrão para a gente usar no Power BI para melhorar esses ajustes, sabe? Para a gente não ter problemas de quando a gente exporta lá, né? A gente exporta e importa no Power BI. Não, perfeito. Por incrível que pareça, nessa máquina que eu uso hoje, eu não tenho Power BI, mas na próxima a gente vai ver mais na prática. Mas o que eu faço? Eu utilizo, geralmente, o tamanho que, quando eu abro o PowerPoint, o tamanho da apresentação normal, que ele coloca ali, se não me engano, 16:9, né? Então, eu uso esse tamanho, e quando eu exporto, ele encaixa bonitinho ali no Power BI. Então, você pode exportar também de N formas, tá? Dá para você exportar em SVG, aqui eu posso até, não sei se eu vou conseguir mostrar, SVG ou PNG, então são formas também que ele pode preservar, mas é isso pensando na qualidade do detalhe, né? Mas a questão de alinhamento da imagem, eu não sei se você fez isso, tá, Mazueli? Mas às vezes é um detalhe ali, que quando a gente importa, às vezes ele desconfigura, mas tem ali a gente vai ver isso bem na prática, tá? Na aula seguinte. Tem uma opção ali que você ajusta. Então, você coloca a opção, ele vai estar mais, né? Vai, tipo, como se tivesse aumentado a imagem. E tem ali ajuste. E aí ele faz aquela imagem caber certinho na área que está aparecendo do Power BI. Pode ser que seja isso, tá? Não, é uma hipótese mesmo. Não sei se vocês têm alguma outra ideia. Um outro ponto aqui, a Valkyria, né, ela fala ali que ela quer entender por que a gente utiliza outro formato na hora de exportar para o PBICS ali, né? Que no Figma, por exemplo, usa o SVG e não o PNG como antes, né? Aí acho que seria legal de falar um pouquinho, Carol, desses pontos, né? Tipo, você vai falar, mas às vezes a gente exporta SVG, às vezes a gente exporta PNG, acho que dá para explanar um pouquinho o formato aí. Sim, olha, eu não sou designer, tá? Não tenho muita propriedade, tá? Mas até onde eu sei, né? Quando a gente utiliza o formato SVG, vamos supor, eu gosto bastante de baixar ícone daquele site Flat Icon, esse daqui, aqui, por exemplo, né? E nele, eu costumo baixar em SVG, porque quando a gente aumenta de tamanho, né? Vamos supor que preciso aumentar aquele ícone para alguma coisa. Ele, como posso dizer, ele mantém, digamos, a qualidade da imagem, não fica pixelado. Então, a imagem fica mais fiel, digamos, aí nos detalhes, né? Então, é isso que eu sei, é da diferença entre o PNG, tá? Mas dependendo, né, do que você está exportando, né? Às vezes com o PNG fica tudo certinho, né? Com a qualidade da imagem. Mas se tiver bastante detalhe, algo desse tipo, aí a gente aconselha o SVG. Só complementando, né? Aconteceu até isso hoje comigo. Tinha um desenvolvedor que ele desenvolveu alguns recursos no Figma, e aí a gente, né, a gente não tem a versão, a gente não compartilha a senha, então ele pegou, extraiu para SVG, e aí eu importei no Figma. E aí quando eu importei no Figma em SVG, ele me trouxe as opções de mudar cor e tudo, então ele não fica uma imagem estática. Então também é uma opção que a gente acaba utilizando no SVG, tá? Somente quando a gente vai trabalhar em equipe, assim, ele ajuda bastante. Perfeito, tá. Verdade. Eu lembro que eu já baixei um ícone e eu queria mudar a cor. Verdade, essa é uma outra vantagem mesmo desse formato. Ou, por exemplo, né, às vezes você baixou um ícone, alguma coisa, e esse ícone tem alguns elementos adicionais que você não quer, você quer deixar mais clean. Aí também, se não me engano, você consegue meio que decompor essas formas do ícone e você consegue dar uma personalizada também. É porque como ele é vetorizado, a gente consegue mexer com cada vetor, né? Por isso que ele facilita. Perfeito. Obrigada, tá? Temos mais dúvidas? E não, Carol. Beleza. Gente, eu vou correr aqui com os minutinhos finais, né? Mas acho que dá tempo. E aí, beleza, né? Fiz essa versão, né, do fundo que a gente vai usar. E aí, no meu caso, o que eu gosto de fazer também, né? Além de, vamos supor, a Thaisa mostrou aquele processo do Miro, né, de listar, criar post-its, né? Eu também gosto de fazer esses post-its
eu faço ou no meu caderno, né? Eu pego o post-it ou no tablet também. Eu gosto de meio que pensar na disposição das coisas também, né? Então, a gente tem a lista do que vai ser feito, mas como que a gente vai encaixar isso, né? Não vai dar tempo de entrar nesse mérito, mas no livro, né, a Cole fala muito sobre a questão, né, de storytelling com dados, que é a gente contar a história, né, com os dados, né. E aí, assim, um dashboard, ele não vai contar de fato uma história, mas ele nos ajuda a contar uma história e a forma que a gente ordena os nossos elementos aqui, né, os gráficos e tudo mais, ajudam a gente a passar essa história, ou quem vai ler esse dashboard, conforme ele vai lendo, né, porque a gente começa a ler de cima para baixo, como se fosse um Z, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né. Então, conforme a gente vai colocando os gráficos, as análises, né, isso acaba ajudando a entenderem, né, não vai entender aquelas análises, aqueles dados de forma dispersa, né. Então, eu gosto de pensar nisso também na hora que eu estou construindo aqui o rascunho, tá? Então, como eu comentei agora há pouco, esse lado aqui é filtros. No lado esquerdo, eu coloquei aqui um quadradinho, né, que esse cantinho aqui vai ser sobre filtros. Aqui eu vou colocar o título, e assim, vocês estão vendo pronto, né? Que nem a Ana Maria Braga. Estão vendo aqui o bolo relativamente pronto, né? Mas é um processo, assim, que não é da primeira vez que vai ficar dessa forma, né? É um processo muito interativo. Eu coloquei, vamos supor, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Né? Vai um pouquinho para trás, olha, será que tá bacana? Dá uma olhadinha em tudo, vê se tá fazendo sentido, pergunta ali para um coleguinha, ou joga ali, né, na comunidade, né, quem estiver ali online, que pode dar um feedback. Então, assim, é um processo que você vai fazer como se fossem ciclos, né? E tá tudo bem voltar atrás, refazer e, enfim, repensar numa ordem diferente. Faz super parte do processo, tá? Não pense assim, quem tem mais experiência faz isso muito mais rápido. Não necessariamente, né? Tem N casos, né? Então, beleza. Então, o que eu pensei nesse caso, né? Bom, eu gosto de colocar os cartões aqui nesse canto, mais ou menos no começo, para bater o olho e já ver aqueles números resumidos, né? Então, eu coloquei aqui os cartões de faturamento, lucro, vendas, etc. Evolução mensal do faturamento, e aqui eu já fui pensando, evolução, gráfico de linha. E embaixo, alguns comparativos. Esses comparativos pode ser gráfico de barra, né? Barra, coluna, enfim, N formas, né? Mas eu já fui pensando num gráfico de barras. Então, ok, né? Vamos pensar, pensamos nos requisitos, a Thaisa já mostrou, né, também a questão das análises, então essa foi meu primeiro rascunho sobre esse tema. Vamos pensar na parte de clientes. Então, no de clientes, eu dupliquei, né, então essa é a parte legal aqui do PowerPoint, né, você duplica o slide, então você já aproveita aqueles elementos. Também no Power BI a gente vai usar uma jogada parecida, né, para aproveitar ali os elementos que já vão estar no primeiro dash, no primeiro painel. Vamos pensar aqui na parte da visão de clientes, né? Então, beleza, aqui é o título, o filtro não vai mudar. Então, aqui eu pensei numa distribuição nesse primeiro canto entre gêneros, depois uma evolução para a gente ver o faturamento ali, né, masculino e feminino. E embaixo, pensei algumas áreas um pouquinho, né, para a gente explorar um pouquinho gráfico, sem ser, né, os que eu chamo de top hits, de pensar numa... Opa. Peraí, que eu acho que esqueci um negócio, mas tudo bem. Eu acho que eu aproveitei aqui. Eu pensei em ver a distribuição de idade de faturamento, tal, mas usando ali uns gráficos um pouquinho diferentes. Então, será que, né, se aumentar ali a idade, se tem clientes com idades, sei lá, menores ou maiores, eles, né, gastam mais, gastam menos, né? Então, para dar alguma visão nesse sentido. E aí, vamos aproveitar, temos 4 minutos aí, a gente vai mostrar, né, vai dar um spoiler, né, do material que a gente construiu. Então, é um processo muito a 8 mãos, né? Então, aqui só tá o print mesmo, então na próxima aula a gente vai fazer juntas. Da primeira visão que a gente, né, vai construir juntas, né? Então, esse aqui já é o print do material no Power BI, então a gente colocou o logo, né, da comunidade, aqui os filtros, né? Colocamos aqui do lado esquerdo, então filtro de ano, região, segmento. E aí, eu vou aproveitar com base nesse print, eu falar algumas considerações, né? Então, primeiro, um dash bonito, um dash elaborado, não é aquele dash que tem 1.400 detalhes, né? Usar um monte de cor ou um monte de elementos visuais. Não necessariamente, tá, meninas?
eu brinco, eu falo que, assim, com dados, a gente precisa ser minimalista e essencialista. Então, as coisas, se a gente tiver muito ruído, né, pode prejudicar ali o que a gente vai interpretar, o que as outras pessoas vão entender dali, e precisa ter uma função, né? Então, vou aproveitar para reforçar os elementos que eu e a Thais, a gente comentou. Distribuição dos elementos, então alinhamento, então a gente tem o alinhamento aqui das análises, dar um espaço, né, para as coisas respirarem, então a gente coloca um espaçamento entre uma análise e outra, cada assunto, digamos, né, tudo bem que estou falando do assunto de finanças, né, mas cada análise, digamos, que está aqui dentro, a gente delimita com esse quadrinho branco, então são coisas que vão deixando mais organizados. O que mais que eu tenho para falar aqui? A parte do roxo, né, a gente usou para detalhes do gráfico, né, e o cinza ajuda a equilibrar um pouco melhor. O que mais que eu posso falar daqui? Os retângulos de canto arredondado, acho que traz uma leveza. E aí a parte de ícones, né? A gente não falou muito antes, né? Mas os ícones, eles são bacanas para ajudar a ilustrar, contextualizar um tema. Então, eu uso bastante o Notion, não sei se vocês usam ou conhecem, né, o Notion. Ele tem ali uma pegada muito clean, muito minimalista, e os ícones, eles são muito fofos, né? Então, eu tentei trazer um pouquinho dessa ideia para cá. Vejam que, né, às vezes, algo que te ajuda na área de dados ou DataVis, não necessariamente você vai ver só em livros de DataVis, né? Então, a Einstein chamava isso de criatividade combinatória, né? A gente pega inspirações em vários lugares, vários temas, né? E aí, aqui, eu coloquei um ícone só com uma sacolinha ali de dinheiro para representar aqui da parte de finanças, tá? Então, acho que é isso que eu queria trazer dessa primeira parte. Então, brincamos ali com os tons de roxo. A gente tem aqui uma cor diferente? Tem, mas ela é estratégica, né? Esse verde está aqui, que foi um indicador que a Thaisa fez ali com o Dax na última aula, para mostrar, né, se o verde tá legal, se o amarelo, enfim, não tá tão legal, o vermelho tá ruim. Então, é uma cor, né, algo estratégico, né, que ajuda a contextualizar aquela informação. Aí, seguindo, meninas, aqui mesmo, né, a gente sempre vai ter aquela galera que fala, dá para exportar pro Excel, né? Então, beleza, eu tô aqui. Quero entender melhor, né, quero ver ele no detalhe, só acredito vendo, né, a informação. Ou dado, né? Então, aqui, isso aqui vai ser um botãozinho que a gente vai fazer juntos, que ele vai cair numa telinha com os dados um pouquinho, né? Não no nível, na granularidade que tem a base, né? Que foi colocado lá, mas também está um pouquinho mais, nem tão granular, nem muito resumido. Então, aqui a gente cai nessa tabela, que vai dar para quem quiser exportar e ser feliz com o Excel, pode fazer isso. E aí, também brincando, né? O ícone, beleza, mudou, tô usando uma coisa minimalista, eu usei o ícone, e aqui, meninas, eu usei o ícone, se a gente apertar no teclado Windows e ponto, cai numa telinha ali pra gente usar ícones. Então, eu usei esses ícones da própria Microsoft mesmo, né, não tive que baixar nada. No dia a dia, acabo usando isso bastante também. Então, beleza, da parte financeira, e pensando na parte de cliente, não estava certo aquela hora, era a evolução aqui embaixo mesmo. Na parte de cliente, muito parecido também. Então, eu coloquei aqui, uma lupinha, né, para mostrar, a gente está investigando ali, está pondo a lupa em algum determinado assunto, né, então, eu coloquei dessa forma. E aqui eu brinquei com cores de cinza também. Então, lembra, o cinza é super nosso melhor amigo, assim, eu acho, de cor, né. Então, usei ele aqui também. E a mesma brincadeirinha, coloquei aqui o botãozinho de detalhes e a gente cai numa tela também, com mais detalhes. Então, eu queria aproveitar para trazer esse spoiler, né? Então, a gente vai fazer o máximo que der, né, na próxima aula. E aí, eu fui vendo aqui uns comentários, né? Sobre a questão de ser básico e tal. Mas vejam, meninas, que o que a gente fez aqui de diferente? A gente brincou com o PowerPoint, com formato retângulo, e a gente fixou a cor no roxo. Então, vejam que, assim, para a gente fazer algo, né, agradável, algo, como eu posso dizer, assim, que chama atenção visualmente, a gente não precisa ser, sabe, com coisas muito mirabolantes, sabe? Então, a gente brinca, né, que fala, quem lê o livro Essencialismo, é difícil a gente editar e tirar as coisas, né? Então, o difícil é ser simples, né? Mas vejo que com recursos
recursos muito simples, só da gente dar uma organizada e usar aqueles princípios de espaçamento, alinhamento, a gente tem um resultado bem bacana. Então, queria desmistificar essa questão, né, que um dash bonito é um dash difícil da gente fazer, ou precisa ser muito criativo, precisa ser muito fera em design. E não, né, não necessariamente. E tem também o ponto, né, que a Thaisa comentou, e tô vendo aqui nos comentários, né. O meu primeiro dash, meu Deus, né, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né. Às vezes a gente aprende com erro, às vezes a gente aprende observando, então a gente vai sempre, vai acumulando a nossa bagagem, né. E tá tudo bem a evolução, como a Michelle colocou aqui. Meninas, acho que é isso que eu queria passar hoje, e também não quero passar do horário, tá? Aí a gente pode abrir para dúvida e qualquer outro ponto. Muito bom, gente. Então, esse foi aí a visualização parte 1. Semana que vem vocês já têm um spoiler do que vai rolar para montar aí a visualização. Então, boa noite, gente. Até semana que vem.